Olá, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Patrícia Santana. Eu peço a você desde agora, não esqueça, dá logo o likezinho aí, tá bom? Comente no final do vídeo o que você achou, compartilhe, né, com algumas mamães, né, que querem saber mais ou menos como é o parto, sendo que cada parto é diferente, cada mãe, cada mulher é diferente, cada hospital, cada médico, cada enfermeiro, então cada qualquer coisa é diferente. Você não pode se basear porque aconteceu comigo, vai acontecer com você, não. Orar e entregar na mão de Deus, seja feito tudo sobre a vontade de Deus. Bom, então vou falar agora um pouco sobre o parto, né? Vou contar pra vocês como foi. Então não esquece de deixar aquele likezinho, se inscrever, me ajuda a chegar aos 2.000 inscritos. E tenha paciência, querida, assista até o final, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, eu estava com 39 semanas e eu estava com 39 semanas no dia 13 do 11. 13 de novembro agora de 2020, vixe, 2012, ó. E, gente, eu fui pra consulta no alto risco, né? E quando chegou lá, quando a médica examinou assim a minha barriga, ela percebeu que o mioma estava muito grande. Pra quem não sabe, né, minha gravidez era de alto risco, porque eu tinha um mioma, tenho ainda, e esse mioma poderia causar um aborto espontâneo, como eu já tive uma vez. Então, por isso que eu fui encaminhada para as consultas do alto risco. E ela percebeu que cresceu, não era para ter crescido esse mioma. Ela não entende, não sabe explicar. O mioma cresceu e estava na passagem para eu ter o bebê normal e ter o bebê cesariana. Então, no dia 13, ela me deu essa guia aqui. Ela me deu essa guia para eu ir para o hospital de referência, porque aqui em São Paulo é assim, na UBS, o posto de saúde, não sei como é que você conhece, onde você faz o seu pré-natal, você já é encaminhada para o hospital que você vai ter o bebê. Então, se você tiver qualquer problema durante a gravidez e no posto de saúde não resolver, você vai ter que ir para esse hospital. Nesse hospital, a sua vaga já está garantida 100%. Aconteça o que acontecer, chuva, pedra, chova, pedra, canivete, o que for, tá garantida a sua vaga. Então, ela mandou ir para lá, ela disse, você vai ser encaminhada, você pode ir. Era sexta-feira, ela falou, você pode ir na segunda. Só que quando eu cheguei em casa, Daniel chegou do serviço, ele falou, nós vamos agora. Já era noite, dia 13 à noite. Eu fui, sem querer ir, né? Mas eu já fui. E quando eu cheguei lá, a gente passa pela triagem e a gente vai diretamente para o GO. E aí, quem eu encontro lá? Meu Deus, foi uma surpresa tão grande. Quem me examinou no dia 13 foi o médico que fez o parto de Esté. Gente, pura loucura isso. O hospital onde ele estava, onde eu tive Esté, fechou porque não tinha estrutura nenhuma, não tinha capacidade, não tinha profissionais assim capacitados para fazer algum tipo de parto como eu tive o meu. Quem assistiu o relato do parto de Esté sabe o que eu sofri. Esse médico fez o meu parto. Quando eu entrei, que eu olhei para ele, que eu não me esqueço aqueles olhos azuis, não me esqueço aquela careca dele, que eu, doutor, pelo amor de Deus, o senhor tá aqui. Ele estou aqui. Aí eu não acredito, gente, eu fiquei já com o coração acelerado, eu fiquei já desesperada, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Se for ele de novo, for fazer meu parto. Mas Deus está no controle de tudo, né? Voltando, deixa de conversa para você não querer já pular o vídeo. Então, gente, aí ele perguntou o que estava acontecendo, eu falei assim, não, a doutora foi hoje à tarde para consulta do alto risco e ela me encaminhou para cá, né, como aqui é o meu hospital de referência, para eu fazer a ultrassom, porque ela sentiu que o mioma cresceu mais, então ela quer saber onde está esse mioma para simular mais ou menos se o parto vai ser normal ou cesariano. Ela disse que está muito preocupada. Aí Daniel falou, Daniel começou a repetir algumas palavras, né, que ele falava durante o parto. Ele, mas doutor, é o senhor mesmo que tá aqui, ele sou eu mesmo. E ele disse assim, eu lembro do seu parto, porque o meu parto foi muito difícil, não tem como esquecer. Não tem, o parto de Esté, meu Deus do céu. E aí ele disse assim, eu lembro, e ele falou algumas coisas também que aconteceu, então deu pra ver que ele realmente lembrava. Sim, voltando pra você não pular o vídeo. E aí, gente,
Ele me examinou, né? Eu tive que botar as pernas pra cima, me abrir. Que situação, misericórdia. Fazer aquele terrível teste de toque que ele coloca o dedo lá na vagina pra ver se começou a ter dilatação, né? Ele falou assim, o colo do seu útero está totalmente fechado e não tem nenhuma dilatação. Aí eu, engraçado que eu tive aqui, tem uns dias, e a médica falou que eu tava com 2 centímetros de dilatação. E ele me explicou que não era no colo do útero. Ele falou lá, só que eu não entendo, gente, muito bem como foi. Eu tava tão assim apreensiva que eu pensei que eu já ia ter Isabel ali naquela hora, sabe? Que passou um filme na minha cabeça e fiquei um pouco desesperada. Sim, voltando, João. E aí, gente, ele falou assim, olha só, agora à noite não tem ultrassom, volta amanhã de manhã, agora cedo, porque o pessoal que faz a ultrassom só fica até 4 horas da tarde. Aí eu disse, tudo bem, graças a Deus eu não vou ter Isabel hoje. A gente voltou pra casa, já era meia-noite, né? Porque a gente saiu de casa, Daniel chega mais ou menos 8 horas, 8h10. Eu nem lembro se ele comeu alguma coisa, só sei que a gente chegou no hospital, o atendimento foi rápido e tal. E aí a gente chegou em casa meia-noite. E no outro dia de manhã, eu cheguei lá por volta de 9 horas da manhã, e aí já subi. Eu já tinha outro médico, porque aquele médico tava à noite, e outro médico me examinou, bem simpático, ele bem legal. Quando ele me examinou, ele falou assim, você está com 4 centímetros de dilatação. Eu disse, meu Deus, como? Se ontem o doutor me examinou, falou que estava totalmente fechado, ele pra você ver como são as coisas. Hoje já está com 4 centímetros de dilatação. E eu vou te internar. Eu, como assim? Ai, Jesus. Eu disse, meu Deus, como assim eu já vou ser internada? Você vai ser internada. Aí já tirei roupa, tirei brinco, né? Aí, gente, foi aquela coisa, né? Que eu preparei a mala maternidade, maquiagem, não sei o que, tererê. Quem disse, não consegui usar nada. Porque a sacola tava tudo aqui em casa. Se Daniel viesse pra casa, ele não ia poder voltar. Porque lá, o horário de visita... lá tem suas normas, sabe, gente? Aqui tem aqui, ó, troca de acompanhante, ó, manhã das 9 às 9h30, tarde das 15 às 15h30 e noite das 21 às 21h30, né? Então, de manhã, como a gente chegou lá 9 horas, não tinha como trocar de acompanhante. Porque minha mãe ficou com o Esté em casa e de acompanhante só poderia mãe, pai, irmão e marido. Só, mais ninguém. Mais ninguém podia. Então, a gente ficou sem saber o que fazer. Aí Daniel teve que ficar lá comigo, né? Até a hora do meu parto. E aí eu já coloquei aquele jalecozinho e já fiz um monte de exame de sangue que eu não fiz no dia Esté. Eles escolheram o sangue. Aí eu passei por uma nova triagem. E aí fui para um quarto onde as mulheres ficam lá esperando, né, dilatar mais ou então entrar em trabalho de parto. E lá mesmo, no mesmo andar, no mesmo corredor, tem um outro espaço lá, que são várias salas, né, onde tem todo o material para ser feito o parto. Tem o lugar também onde a criança é examinada ali mesmo, junto com a mãe, não é como foi de Esté, que leva para um outro lugar, examina a criança não, examina tudo na nossa frente, entendeu? Quando a criança nasce. Então já fica lá pediatra, fica um monte de médico, de muita especialidade, eu gostei muito de lá por isso, né? Enfermeira. E as vacinas que eu tomei, as injeções que eu tomei já no quarto, na de Esté, eu já tomei lá mesmo, depois do parto. Na hora do parto, toda hora fazia exame do coração no bebê, toda hora media a minha pressão, e foi isso. Então, gente, aí quando deu mais ou menos 12h30,
levaram o almoço para mim, eu almocei, toda hora me examinando. Gente, quando deu mais ou menos 2 horas da tarde, a médica veio me examinar e falou assim: Patrícia, você está de 5 de dilatação, só que eu vou estourar sua bolsa. Aí eu disse assim, tá bom, achando, eu já ouvi uma pessoa falando que doía, né? Mas, gente, é uma dor terrível, é uma dor miserável, Deus que me perdoe. Mas é uma dor, gente, que mulher nenhuma merece essa dor, não. É é tipo um palito, mais ou menos desse tamanho aqui, desse tamanho, é de plástico, acho que o material é plástico. E eles colocam lá, misericórdia, Jesus. Quando essa enfermeira estourou minha bolsa, mas eu gritei. Eu gritei desesperadamente que Daniel chorou. Ele tava lá, né, também junto comigo. E eu gemia, eu gritava, até quando ela conseguiu estourar. Foi tanta água, tanta água, tanta água, que até ela se assustou. Ela disse assim, meu Deus, quanta água você teve, viu? E aquela água bem quente. E aí eu fui, e aí foi pra 6. Aí vamos pro chuveiro. Ah, chuveiro maldito, sangue de Jesus tem poder. Vai pro chuveiro. Aí tirei a roupa. E aí fui pro chuveiro, aí tem aquelas bolas lá, né? Tem as cadeirinhas, um monte de coisa. E eu disse, ó, eu não vou aguentar ficar nesse chuveiro não, porque eu fiquei de esté e quase que eu morri de dor. E aí eu comecei a ter dilatação e começou a aumentar, né? Mas aí foi pra 8. E aí depois foi pra total, né? Nem lembro mais quanto foi, só sei que dilatou total. E eu gemia, eu gritava desesperadamente, chamei a médica, porque era é a enfermeira que faz o parto. Só em parto de alto risco, que são os médicos. Aí eu peguei, chamei as enfermeiras e falei assim, olha só, a minha gravidez é de risco porque eu tenho um mioma. Esse mioma, ele está bem na passagem de eu ter o normal. Chama a médica porque eu prefiro ter cesariana. Gente, eu implorei a médica veio, eu implorei, doutora, pelo amor de Deus, faz cesárea, eu não aguento mais. Gente, eu fiquei de 3 horas da tarde até 19h29, que foi a hora que Isabel nasceu, né? Em trabalho de parto, gritando, gemendo, faz massagem disso, faz aquilo, vai, desce até o chão. E a médica ali, a médica falou, Patrícia, eu prefiro fazer o parto normal em você. Você me contou a sua história, eu contei a ela tudo direitinho, todo o processo, contei até o que se passou com o Esté e tudo, como foi o meu parto. Ela falou assim, mesmo assim, eu prefiro fazer normal em você, porque esse mioma aí, você pode ter uma grave hemorragia, Patrícia, você vai perder muito sangue, porque esse mioma tá muito grande, então vamos tentar o normal. E tem muito risco, você vai ter que tomar sangue e tal. Ela foi me explicando. Aí Daniel, mas doutor, ela tá sofrendo. Gente, foi muito sofrido, foi uma dor. Meu Deus, que dor, Jesus. Foi terrível, porque o mioma tava na frente e o mioma não deixava Isabel descer de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Toda vez que eu fazia força, o miserável do mioma ia ele ficava do ladinho. Aqui tá a passagem. Ele ficava no lado. Quando eu fazia a força, ele fazia assim, eu vinha pra frente. E aí, Isabel subia de novo. Aí dava pra ver Isabel toda aqui em cima. E a médica, aí já chamou mais 2 médicas. E depois chamou mais uma. Então foram 4 médicas que fizeram o meu parto. Fora o pediatra que estava na sala, fora 2 enfermeiras e fora uma assistente social que ficava na sala também, né? E toda hora um médico chegava da porta, porque foi de 3 horas da tarde até 19h29 da noite, né? 7h29 da noite. E aí até que muito clamar pelo Senhor, pedir a Deus misericórdia. Eu chorei muito, 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 muito mesmo, porque, meu Deus, foi pior do que Esté, gente. Foi pior do que Esté. Eu sei que Deus, ele tem um projeto muito grande na minha vida, porque as médicas ficaram muito assim preocupadas, né? Eu sei que às vezes eu paro e penso assim, foi um vacilo meu, né?
porque eu já ia começar a fazer o tratamento, eu ia ver se eu ia tirar esse mioma ou fazer um tratamento. Era pra eu ter me prevenido mais, eu não me preveni, pra não correr esse risco agora, né, gente? E as médicas o tempo todo me chamando de guerreira, né? Eu fiquei assim, muito mal, sabe? Muito mal, mas confiando no Senhor. Eu confiei muito assim no Deus que eu sirvo, porque eu sei que Ele não ia me desamparar ali naquela hora. Sabe, gente? Eu tô aqui emocionada, mas todo momento que eu lembro, eu choro, eu fico muito mal. Até Daniel. Daniel ficou mal assim também, mas eu não parava em nenhum momento de clamar. E eu estava confiando também, porque Daniel, na hora ele disse que veio na cabeça, mandou mensagem para algumas amigas minhas que são de oração, ora por Paty. E elas disse, tudo bem, eu vou orar. Mandou mensagem pro pastor da igreja, sabe, gente? Então teve uma hora que uma das médicas falou assim, vamos levar ela pro centro cirúrgico, porque tá difícil, né? Então começou a vir aquela aglomeração de médico, né, pra olhar, e aí ela me examinava na hora e dizia, realmente tá tudo dilatado. Eu vejo, gente, muita gente que tem mioma não passar por isso, porque o mioma é pequeno, né? O mioma que eu tenho, ele tá fora do útero, ele não está dentro. Talvez se ele tivesse dentro, como a médica falou, se ele tivesse dentro, a gente poderia fazer uma cesariana, porque ele não iria sangrar tanto como ele está fora. Porque assim que ela cortasse, ela disse que ia cortar bem em cima do mioma, né? Então, eu só sei que Deus, ele me deu vitória, né? E eu estou aqui para a glória de Deus, para contar isso. Eu sei que isso aqui vai ficar registrado, né? Quando minha filha parar para assistir. Eu creio se for tudo da vontade de Deus, né, gente? Então, gente, depois de muita luta, muito sacrifício, às 19 horas e 29 minutos, Isabel nasceu, né? E nasceu bem. Ela nasceu com 3,130 kg, né? Eu estava com 39 semanas e um dia. E graças a Deus ela veio com saúde, né? Já examinou ela ali mesmo. E aqui tá a fitinha do pezinho, da mãozinha, aqui tá a minha. Não, essa aqui maior é a minha. Essas duas aqui é do pé e da mão, né? E pra Isabel, sim, peraí. Aí de tanto fazer força e tal, sei que Deus entrou com uma providência lá. E aí uma das médicas teve a ideia de fazer um corte, né? Ela falou assim, Patrícia, a gente pode fazer um cortezinho? Eu disse assim, pode. Foi que ajudou, né? Isso eu sei que Deus entrou com a providência lá. Minha filha Isabel saiu, chorou muito, muito, muito. E a médica falou, mãe, como é super cabeluda, né? E só parou de chorar quando eu falei, mãe tá aqui, filha, mamãe tá aqui. E ela, na hora, ela parou de chorar. Depois começou a chorar de novo, aí Daniel foi lá, falou com ela parou de chorar. Mas essa menina é muito chorona. Então, gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Aqui tem a minha alta médica, né? Aí tem falando assim, data de admissão 14/11, data da alta 16/11, condições de alta melhorado, tipo de internação obstétrica, diagnóstico principal parto único e espontâneo, né? E aqui, deixa eu ver o que tem mais. Gestante de 39 semanas, evoluiu para parto normal no dia 14/11 e às 19h29. Paciente evolui bem no puerpério. Não houve intercorrência durante a internação. Tipo sanguíneo, né? Da Isabel mesmo que o meu, O positivo. Não, o meu é O positivo, o dela é igual de Daniel. Acho que é A positivo. Acho que é A positivo ou A negativo, eu sempre confundo. E RM feminino, 3,130 gramas. Apagar. 9/10. Eu não sei o que significa isso.
Tem aqui SUS, parto normal, conduta hospitalar. Aí ela orienta sinais de alarme e retorno, né? Abstinência sexual por durante 40 dias, que já é o normal. Orienta cuidados de higiene com as mamas. Prescrevo sintomáticos. Retorno na UBS com 10 dias. Eu já fui, já tive o retorno. Medicamento ele passou para mim paracetamol, diclofenaco, simeticona e sulfato ferroso. Só que eu não tomei o sulfato ferroso, eu tomei o materna, porque lá eu perguntei à médica, a ginecologista, a obstetra, ela falou que eu poderia continuar tomando a materna. Eu gosto dessa vitamina porque ela não tem só o sulfato ferroso, tem outras vitaminas, né? Então ela disse que eu não ia poder deixar de tomar porque eu sangrei muito, muito, muito mesmo. Então esse materna ia me ajudar muito. A gente tá aqui, né, a orientação da nutricionista que passou lá no quarto também. Aí tem aqui, ó, a receita, né, o sulfato ferroso, clofenaco, paracetamol, simeticona. Aí ainda fala de novo de orientações: abstinência sexual 40 dias, aleitamento materno exclusivo, evitar esforço físico, retornar ao BS do pré-natal no máximo 10 dias, retornar ao hospital se febre. Se piorar a dor também ou se aumento de sangramento. Graças a Deus, eu não precisei retornar, né? Minha recuperação tá sendo boa, tá correndo tudo bem, né, gente? E aí, já fez o teste do pezinho, lá a gente já pegou o resultado. Aqui tá a caderneta dela, né? Aqui tá a caderneta de Isabel. Aí ela tomou já 2 vacinas. Deixa eu ver aqui o nome da vacina. Então lá no hospital, no dia 15, no dia 14 ela tomou da hepatite B, né, no mesmo dia. E no dia 15, que foi no outro dia, ela tomou da BCG. Então ela só vai tomar agora com 2 meses, ela vai tomar outras vacinas, né? E graças a Deus tá tudo bem com Isabel. Aqui tá a certidão dela, né, de nascimento. Então é só isso, gente. Desculpe aí, me emocionei porque toda vez que eu lembro eu me emociono, porque foi muito complicado. Agora, gente, eu já vou me cuidar. Mais do que nunca, agora eu vou realmente não quero mais ter filho. Eu já passei por consulta médica. Eu vou falar sobre isso também num outro vídeo que vai ser o primeiro mês de Esther, tá? Ou de Isabel. Mas, gente, já passei no posto com o médico, já conversei com ele, né? E depois dos 40, eu só vou poder fazer isso depois dos 40 dias. Eu vou voltar lá, já vou tomar minha injeção para evitar a gravidez. Porque não é porque eu era desenganada pela medicina. Eu digo assim, desenganada, né? Porque uma pessoa que não podia ter filho já tem 2, então eu não acredito mais que eu sou desenganada. Jesus me curou totalmente. Então, ele passou essa injeção pra mim, eu vou tomar, é de 3 em 3 meses. Ele falou assim: toma a injeção, depois você vem, com 40 dias, você vem aqui, toma a injeção e já passa pelo planejamento familiar. E aí a gente vai ver como a gente vai fazer, se a gente vai fazer um tratamento com você para esse mioma ou se a gente vai fazer essa cirurgia. Eu falei com ele que eu queria fazer laqueadura, mas sinceramente eu tô pensando em não fazer. Queria colocar o DIU, só que aí ele falou comigo que pelo fato de eu estar com mioma pode sangrar muito, né, quando for colocar o DIU. Isabel tá aqui deitada dormindo. Então, gente, é um assunto que eu vou falar um pouquinho lá na frente com vocês aqui no canal, tá bom? O que é que vai se resolver, o que vai fazer. Patrícia, você é cristã, e por que você ainda não pediu a Deus para te curar? Porque a gente já pedi, já orei, o Senhor ele não quis me curar. Tem coisas que é pro médico, né? Como uma palavra do Senhor diz, que ele é médico dos médicos. Então, ele deixou os médicos aí para cuidar das coisas que não é espiritual, né? Porque quando o negócio é na carne, é físico, quem cuida é os médicos. Agora, quando é espiritual, quem cura é o Senhor, né?
Então, para não ficar aquela coisa no ar, nossa, menina cristã passando por isso tudo, porque na verdade eu que tenho que tinha que me prevenir, né, fazer o tratamento antes. De Esther eu ia começar a fazer o tratamento e engravidei de Esther. De Isabel eu ia começar a fazer Gente, diante de Deus eu já estava para ir no posto já para começar a fazer o planejamento familiar. Chegou a pandemia. Foi tudo assim. Eu disse assim, no ano de 2018 para 2019, eu disse assim, 2019 para 2020, eu falei assim, olha, no ano que vem eu já vou no médico para poder fazer o planejamento familiar e para ver se eu vou fazer tratamento ou se eu vou fazer cirurgia. Simplesmente eu engravidei. E aí veio a pandemia, pronto. Primeiro veio a pandemia e eu descobri depois que eu estava grávida, né? Sem saber. Porque essas minhas gravidezes é tudo silenciosa, elas ficam tudo quietinha ali, ó. Sem dizer, mamãe, tô aqui dentro, fica quieta aí, né? Então, gente, esse foi o relato, né? O que eu achei do hospital, fui muito bem atendida, graças a Deus eu não passei pelo sufoco que eu passei lá no hospital que eu tive Esther. Os médicos, enfermeiros, foi tanto que eu dei 10, sabe? Teve uma enfermeira que falou comigo assim, nossa, você sofreu tanto e você ainda deu 10? Eu disse, se foi, elas não tiveram culpa. E hoje eu agradeço muito a Deus por elas ficarem firmes ali, que queria que fosse normal. Porque, gente, se fosse cesariano, eu acho que seria pior, sabe? Porque todos os médicos falou. Até a médica do alto risco, ela falou, olha só, por mais que esse mioma seja grande, por mais que ele esteja na passagem, Patrícia, mas a gente tem experiência, a gente já sabe como é um parto cesariano. Tem mulher que tem medo de ter parto normal e quer cesariano. Gente, mas é terrível o parto cesariano. Você não sente dor, mas tem muitas consequências. É muito difícil. É pior do que o parto normal. Quer dizer, eu não sei o que é pior, né, gente? Porque cada um é cada um. Eu não vou ficar dizendo é normal, é cesariano, não vou dizer. Porque tem gente que tem cesariano, tem a recuperação, não tem nada, é melhor do que quem tem normal. E quem tem normal, às vezes, é melhor que quem tem cesariano. Eu, graças a Deus, eu tô me recuperando muito bem. Às vezes eu sinto ainda um pouquinho de dor, né? Mas não é nada que eu venha ter que ir pro hospital. Isabel tá se recuperando bem e eu estou aqui já procurando um folia, né? Dentro de casa. Doida pra começar a limpar a casa, fazer um monte de coisa. E essa preguiça tá aqui. Só engordando, só come e dorme, né? Não faz nada, não limpa uma casa, não faz nada. Só come e dorme. O cabelinho tá caindo, mas ainda continua liso, glória a Deus. E tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Acordando. Que gostosa, mamãe. E eu estou aqui para a glória de Deus. Jesus me deu vitória. Beijo no coração. Tchau.